Boa tarde, estamos chegando, o programa que fala está no ar, 12:02 agora. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, estamos também pela Rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. Vai o número do WhatsApp para você, 973350038. Mais uma vez, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala nas suas interações pelas redes sociais. Pessoal, hoje é quarta-feira, o programa Gente que Fala, tradicionalmente neste dia, trata de saúde, de comportamento, de bem-estar. Então, vamos escalar o nosso time para essa conversa, para análise e debate dos nossos temas. Primeiramente, o doutor Nabil Goraieb, cardiologista, médico do esporte. Doutor Nabil, todos conhecem, responsável da Clínica de Cardiologia e Medicina do Esporte do HCOR, no HCOR, e também chefe da Cardioesporte do Instituto Dante Pazanese. Doutor Nabil Goraieb, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Como estão as coisas? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos nós aqui, que estamos todos bem pelo visto, graças a Deus. Sem dúvida. Vamos seguir aqui com a nossa apresentação, também com a gente para essa conversa de hoje. Dr. Francisco Ossi, cirurgião vascular e endovascular. Ele é diretor, fundador do Instituto de Excelência em Doenças Venosas. Dr. Francisco Ossi, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, boa tarde para todos, obrigado pelo convite. Espero que a discussão seja produtiva e que todo mundo aproveite. Sem dúvida que será, doutor. Muito obrigado pela presença. Também com a gente, Priscila Curry, doutora Priscila Curry, paramédica, está com a gente em Londres, no Reino Unido, falando diretamente. Muito bem-vinda, doutora Priscila, tudo bem? Oi, tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês. Também com a gente, fechando a nossa bancada de especialistas hoje, doutor Diogo Coelho, cirurgião plástico, que é integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo bem, doutor Diogo? Olá, tudo bem? Agora eu ouço perfeitamente aqui. Um prazer estar aqui com vocês. Sim, eu quero pedir uma gentileza, doutor Diogo. Está no smartphone, né? O senhor está no smartphone? Sim. Consegue colocá-lo na horizontal para manter o padrão aqui da transmissão dos demais? Perfeito. Muito bom. Ok. Então, vamos iniciar aqui a nossa conversa, o nosso primeiro assunto de hoje, nessa edição do programa Gente que Fala. O dia começou hoje com o anúncio do Reino Unido de que começará a aplicar a vacina da Pfizer-BioNTech contra o novo coronavírus num prazo de 10 dias. E ontem, o Ministério da Saúde aqui no Brasil já havia divulgado um plano preliminar de vacinação contra a doença, com previsão para começar em março de 2021. O planejamento prevê inicialmente a imunização de trabalhadores da saúde, idosos com mais de 75 anos de idade e indígenas. A segunda etapa atenderá pessoas entre 60 e 74 anos. A terceira será o grupo com comorbidades. E a quarta fase, ainda em 2021, incluirá professores, forças de segurança e população carcerária. O restante da população, o restante ainda não está incluído nesse projeto, como eu disse, é preliminar. Bom, vamos começar com a notícia do dia, que vem de Londres, vem lá do Reino Unido. Doutora Priscila Curry, como é que começou o dia aí com essa novidade? O Reino Unido vai começar a aplicar a vacina da Pfizer-BioNTech num período, aí num prazo, nos próximos 10 dias, na próxima semana. Como é que a população aí recebe essa novidade? E qual a ponte que a gente consegue fazer disso aqui para o Brasil, considerando, claro, as dificuldades? A gente sabe aí do problema do armazenamento em temperatura muito baixa dessa vacina. Mas vamos debater primeiro esse tema. Oi, tudo bem? Então, a vacina acordei de manhã hoje com essa notícia maravilhosa, que a vacina da Pfizer foi aprovada pelos órgãos de segurança, que equivale à Anvisa do Brasil, foi aprovado e já tá sendo locomovida para certos lugares onde a vacina vai ser administrada. Como você mencionou, a vacina da Pfizer é uma vacina extremamente delicada, ela não pode ser transportada mais do que 4 vezes e ela precisa permanecer no freezer entre menos 70 e menos 80 graus centígrados. Então, você pode imaginar, a logística por trás disso vai ser bem complexa, mesmo no Reino Unido, um país pequeno. Isso está mostrando a dificuldade, principalmente quando for para vacinar as pessoas nos bairros, em
em lugares de saúde pequenos, onde o transporte vai ultrapassar a marca dos 4, né? Porque já são 2 transportes só até chegar no hospital, né? Da Alemanha até aqui, aí da onde chega para o lugar que chega. Então, é uma vacina que tem uma aprovação alta de 94%, e passou pelos testes de segurança. Então, eu estou muito otimista. Acabou de sair aqui no BBC todos os especialistas falando que a vacina é segura, que as pessoas não precisam ter medo. Toda vacina tem efeito colateral, como qualquer medicamento tem efeito colateral. Os efeitos colaterais da vacina que foram observados são de vacinas normais. Você pode ficar com um pouco de febre depois da vacina ser aplicada. Obviamente, dor local no braço, onde a vacina foi aplicada, e algumas pessoas falam que parece que elas estão um pouco de ressaca 24 horas depois, ou seja, ficam cansadas, ficam sonolentas, mas depois isso passa. Esses são os efeitos colaterais mais comuns. Agora, todos os mínimos detalhes da vacina Pfizer ainda vai ser liberado para a população em geral. Como você falou no Brasil, vai ser feito por categoria. Aqui também, as primeiras pessoas a receberem a vacina vão ser os agentes da saúde, pessoas que trabalham, como eu, que trabalham na guerra de frente contra o Covid, pessoas que moram em asilos e têm acima de 80 anos. Essas vão ser as pessoas que vão receber a vacina ainda esse ano. Para o ano que vem, já começa vacinar o público em geral, mas também vai grupo de risco primeiro, pessoas com doenças pré-existentes, e vai descendo por idade, e talvez as crianças não precisem ser vacinadas. Isso ainda não foi falado. Para conhecer, doutora Priscila, um pouco mais a realidade de fora, né, para a gente poder fazer as comparações aqui com o que acontece no Brasil, qual é a disposição da população aí? Acho que, especialmente, como você está em Londres, né, especialmente na Inglaterra, não sei se dá para falar do Reino Unido de uma maneira geral, em receber essa vacina. Aqui tem aquela polêmica, olha, vai ser obrigatório, não vai ser obrigatório, uma guerra política em torno disso. Aí como é que é? Aqui também tem problema, tá? A gente tem que ver que os negacionistas existem no mundo todo, e pessoas que são contra a vacina por ela ter sido feita em tempo recorde. Mas as pessoas esquecem que o recorde foi em vários setores. A vacina quebrou recorde em tudo. Em a quantidade de dinheiro que foi jogada para desenvolvimento dela, a quantidade de experts por trás da vacina, o número de voluntários foi recorde. Nunca uma vacina teve tantas pessoas voluntariando para receber. Então, obviamente, se você combinar isso tudo, a vacina vai sair mais rápido. Então, esse não deveria ser uma preocupação das pessoas, mas infelizmente é. E aqui foi feita uma pesquisa que 70% das pessoas, em média, estão felizes em receber a vacina, 20% não estão felizes em receber a vacina, não acreditam e estão assim, com medo, e tem 10% que não sabe ainda se vai tomar ou não tomar. Doutor Francisco Costa, como é que o senhor recebe essas duas notícias, a de Londres de hoje, né, com o início da vacinação por lá, e esse planejamento preliminar aqui no Brasil, embora sem vacina ainda por aqui, dos grupos que serão privilegiados? Eu fico muito feliz de ter essa notícia da autorização e da confirmação do uso da vacina, iniciando pelo Reino Unido, e poder observar como é que esses países que têm uma logística, que têm uma população menor e que têm um problema de logística como o que nós temos no Brasil, vai responder à vacinação da população toda deles. Quer dizer, a gente não tem a menor dúvida que aqui no Brasil a coisa vai ser muito complicada, vai começar, com certeza, pelos grandes centros. Eu tenho algumas dúvidas a respeito dessa divisão que foi feita para que tipo de população a vacina vai ser oferecida em primeiro lugar, porque a gente tem observado uma queda na faixa etária dos pacientes que estão sendo internados com a doença, né? Então, talvez a reavaliação de quem deve realmente ser prioridade na vacinação talvez seja uma questão a ser rediscutida, mas que só vai vir depois que a Europa começar a vacinar os pacientes e nós começarmos a ter a resposta do que realmente está acontecendo. Eu concordo totalmente com a doutora
a respeito do tempo recorde do desenvolvimento da vacina, porque hoje o que nós temos de estrutura e tecnologia para desenvolvimento de material médico, né, de tecnologia médica, é a ponta da tecnologia da humanidade, poderia se dizer. Então, tempo hoje para o desenvolvimento de uma vacina com esse tipo de urgência, com esse tipo de necessidade, não deveria ser uma questão a ser colocada como empecilho das pessoas serem vacinadas e serem imunizadas. Eu só tenho a preocupação aqui no Brasil de que vai existir uma questão política muito grande, porque nós estamos entrando agora numa época que, passada a disputa eleitoral de prefeitura, nós vamos entrar francamente na disputa presidencial, e isso deve fazer parte da equação da imunização da população brasileira, quando não deveria. Mas vai acontecer, e nós vamos ter que observar o que vai acontecer mesmo e aguardar os resultados. Doutor Nabil Goraieb, a sua avaliação sobre o plano preliminar do governo, anunciado ontem, de vacinação contra o novo coronavírus, eu quero introduzir aqui a seguinte informação. O que a gente tem hoje, né? São cerca de 143 milhões de doses de vacinas por meio daqueles dois acordos. Um do Fiocruz, da Fiocruz AstraZeneca, são 100 milhões e 400 mil doses, e também daquela aliança internacional, a COVAX Facility, 42 milhões e meio de doses, só que, assim, tudo isso é planejamento, não tem registro da Anvisa, nada vai acontecer por enquanto. Sua avaliação, doutor Nabil. Bom, eu queria uma coisa importante. Nos últimos 30 dias, aqui no HCOR, que é um hospital privado, e no Dante Pazanese, que é pelo SUS, houve uma diferença de atendimentos muito interessante. No SUS, praticamente agora, nos últimos 6, 7 dias, começou a aumentar em torno de 15% a 20% o atendimento da gripe Covid. Voltou. Antes nós estávamos lotados, tinha parado e agora voltou. Aqui no HCOR, para vocês terem uma ideia, foi atendimento de pronto-socorro de Covid, foi uma média de 150 a 200 casos por dia, só de Covid. Só de Covid. E a idade mais velha, 55, 60 anos. E o que está acontecendo? Ocupou tudo. Ficou uma coisa... E não é só o HCOR, nós ficamos sabendo que existe um contato profissional entre os grandes hospitais premium de São Paulo, a Beneficência Portuguesa Mirante, Oswaldo Cruz, Sírio-Libanês e Einstein, e o HCOR. Houve um aumento brutal de atendimentos de Covid de classe A e B, diferente da Inglaterra, que lá talvez as pessoas são um pouco mais, vamos dizer assim, cumpridoras da regulamentação que se põe. Aqui o brasileiro tem aquele negócio de desprezar tudo que é obrigatório. Bastou ser obrigatório, a turma relaxa. Veja as praias. Esse fim de semana tive pacientes que me contaram. Estavam indo para o Guarujá, pararam porque estava tão lotada a estrada, ficaram com vergonha. O que eles iam fazer lá? Então, nós vamos ter um problema muito sério, que é o atendimento de todo mundo. E a vacina é a minha... Olha, se abrir vacina hoje, eu entro na fila, não quero nem saber qual. Eu tenho 74 anos, eu sou médico há 50 anos, então eu estou na turma que, sei lá, a minha neta, eu só vejo a minha neta pelo celular. Parece uma coisa louca. A minha mãe, que tem 90 e tantos anos, eu estou indo assim, para entrar na casa dela sozinho, eu estou entrando numa nave espacial para tentar proteger a mãe. Então, a nossa esperança realmente é a vacina. Eu não sei, aqui o nosso país aqui é muito confuso nas coisas oficiais. Então, a gente está esperando que, se alguém pensante faça uma organização séria de quem vai ser vacinado, como foi feito na Inglaterra. Na Inglaterra, é o exemplo das coisas organizadas. Era, né, pelo menos.
né, doutora Priscila? Eu não sei o que vai ser entre nós aqui. Estamos rezando para que cause menos danos para as pessoas possíveis. Porque o tratamento, já se sabe, mudou muito do que era em fevereiro. O doutor Francisco sabe, os doentes morriam de problemas venosos e tromboses, e agora a gente já sabe, tem que tratar diferente. Quem foi tratado em fevereiro, o tratamento agora em novembro é completamente diferente e muito mais eficiente, graças a Deus. Nós estamos trocando o pneu do carro, o carro na corrida, em movimento. Doutor Nabil Goraieb, eu quero me socorrer da sua experiência, da sua idade. O senhor falou sobre a questão da obrigatoriedade, né? O que acontece com a população brasileira nessa resistência, nessa rejeição de uma possível obrigatoriedade da vacina contra a Covid? Nenhuma criança que nasce hoje sai da maternidade sem receber uma vacina obrigatoriamente. Temos um calendário vacinal obrigatório, um know-how que o Brasil construiu. Vacinas. A criança recebe 22 vacinas. Bom, meus filhos tomaram tanta vacina que eu tenho uma filha caçulinha de 11 anos, ela não ficou doente com nada até hoje. Eu peguei catapora quando era criança, outro pegou sarampo, outro pegou não sei o que. Acabou. Se a gente levar a sério, ninguém precisaria ficar infectado dessas doenças que aparentemente deveriam ter acabado. Poliomielite é uma desgraça quem falar contra a poliomielite. Dá vontade de pegar e socar a cabeça na parede. Tem cabimento ser contra a vacina da polio? Que é isso? Doutor Diogo Coelho, sua avaliação sobre as duas situações. A vacinação na Inglaterra, no Reino Unido, que vai se iniciar, e o nosso planejamento preliminar por aqui. E realmente é uma notícia que vem como um grande alento, né, mediante todo esse caos que vivemos. Temos a vantagem de aprender, tanto com a Europa quanto com os Estados Unidos, porque eles sempre estão aí cerca de 1 a 2 meses na nossa frente, tanto desde o início dos casos e agora ainda com essa notícia de início da vacinação. Então, acho que todos os olhares têm que ficar voltados para eles, para ver se a gente já pega um pouco desse know-how, né? 3 coisas me preocupam muito nessa história toda. Primeiro é realmente a questão logística. O nosso país é um país continental, muito diferente deles. Outra coisa é o custo, né? Sabemos aí que tem vacinas de 4 dólares, vacinas de cerca de 20 dólares, e como país em desenvolvimento, subdesenvolvido que somos, o custo também é algo importante. E esses pré-acordos, eu acho que foi uma boa tática aí para que a gente possa, pelo menos, entrar com um passo à frente em relação aos outros países do mundo, que realmente vai ser uma corrida muito grande. E terceiro, as questões políticas, né? Realmente, a gente tem visto disputas políticas que eu acho que só traz problemas, né? Então, eu acho que a gente, sabendo lidar melhor com as questões políticas, a gente vai conseguir efetivar essa vacina de uma maneira mais positiva. 12h20, você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo. Estamos também no litoral, pela Rádio Universal AM 810 em Santos, e nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube. Pessoal, eu vou pedir licença aqui para já entrar no assunto aqui do Dr. Nabil Goraieb, porque ele tem uma cirurgia logo aí na sequência, então eu vou adiantar ao lado dele aqui, tá bom, Dr. Nabil? Vamos lá conversar sobre o seguinte assunto. Em 2004, o cardiologista Dr. Nabil Goraieb foi procurado pelos médicos que cuidavam de Maradona na Argentina após o craque passar por uma overdose de cocaína e outros problemas causados pela obesidade mórbida. E na época, o atleta foi a Cuba, onde passou por uma cirurgia para redução de estômago, mas os médicos chegaram a pensar em um transplante de coração que acabou não ocorrendo. Como todos sabem, Maradona morreu agora, no último dia 25, de uma parada cardiorrespiratória. Doutor Nabil, por que os médicos chegaram a pensar num transplante de coração naquela época, em 2004? Por que isso acabou não ocorrendo? E se tivesse ocorrido, quais seriam as chances aí de uma sobrevida maior para o Maradona? O que ele tem, na verdade, são coisas já de 20 anos atrás, mas, na verdade, eles estavam pensando em transplante cardíaco dele, porque, para você entender, a força contrátil do coração, que é medida pelo exame de ecocardiograma,
tem um valor chamado fração de ejeção acima de 56. A dele estava na faixa de 19, abaixo de 20. E na época, e até hoje, a gente sabe que uma força do coração abaixo de 20 pelo exame ecocardiograma é quase caminho para o transplante cardíaco. Então, era uma medida de tratamento por conta de uma miocardiopatia dilatada, que é um crescimento enorme do coração por conta do uso de substâncias ilícitas, principalmente a cocaína. E isso é de conhecimento geral. Na verdade, eles tentaram ver qual era uma solução. Ele estava em coma, é um caso muito grave na época, e ele se beneficiou. Ele conseguiu estabilizar, foi para Cuba. Eu soube que ele fez uma cirurgia bariátrica em Cuba, perdeu 40 quilos, uma coisa desse tipo depois. Então, houve um fortalecimento do miocárdio com isso. A evolução, a gente não sabe, o que não acompanhei. Foi só uma consultoria por telefone para trazê-lo para fazer transplante no Brasil. E uma coisa é muito clara, ninguém vai fazer transplante independente químico, não existe. Não tem como, você não tem resultados. Nós seguimos as regras internacionais. Na própria Inglaterra, para cirurgias cardíacas muito importantes, como a cirurgia de ponte safena popular, se você continuar fumando, você não entra na fila. Pastor, se você não mudar seus hábitos, para que vamos investir no indivíduo, gastar um dinheirão, fazer uma cirurgia de alto custo, de alto tratamento, demorado, e se a pessoa não mudar os hábitos, então você perde. Então, existe uma regra. Dependentes químicos que precisam de tratamento não vão fazer transplantes de coração, pelo menos. Então, a história é mais ou menos essa. Agora, evidente, o que ele levou à morte, o que levou ele à morte no final, virou um caso de polícia. Infelizmente, mais uma vez, o médico é culpado, dizem, do que o paciente fez de errado. Não tem cabimento. Eu não sei, não quero nem pensar no que aconteceu, mas ele foi submetido a uma cirurgia importante no cérebro, tinha um hematoma. Eu não sei se foi um acidente que ele teve um hematoma, que teve um traumatismo craniano ou não, mas ele era uma pessoa difícil do ponto de vista paciente. Não tinha abandonado totalmente as dependências, tanto lícitas como ilícitas. Bebida alcoólica e outras drogas faziam parte do contexto, pelo menos que a gente tem conhecimento pela imprensa. Agora, aconteceu com ele o que era de se esperar, infelizmente ou não. Tirando dele um ótimo jogador, apesar dos erros e tudo, ele era um jogador de qualidade técnica. Agora, como a vida dele era uma confusão, né? Agora, o Maradona morreu dormindo, né, doutor Nabil? Olha, ele teve a necrópsia mostrou edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão é um coração dilatado que provavelmente falhou, não conseguiu manter os batimentos e a impulsão do sangue. Com isso, teve o que a gente chamava antigamente de sororoca, isso do meu tempo de formato. O edema agudo de pulmão é muito grave, ou pode ser, inclusive, causado por um infarto. Agora, nós não estamos sabendo detalhes, porque virou uma confusão política e policial, né, Francisco? Sim, política e policial são as duas coisas. Agora, ele morreu dormindo. A tendência para pacientes desse tipo, com esses problemas todos, é acontecer a morte dormindo ou qualquer tipo de atividade? A cocaína e a maconha e o êxtase são substâncias alucinógenas que têm ações diversas, mas, no fim, elas têm o mesmo tipo. Elas são altamente arritmogênicas, causam arritmias. E a própria cocaína, ela se deposita no músculo cardíaco, causando miocardites e depois a inflamação do músculo, que depois ele acaba perdendo a força, virando miocardiopatia dilatada. A maconha, essas últimas maconhas agora, são extremamente poderosas, quase mais poderosas que a própria cocaína. E o êxtase tem só uma diferença. O êxtase não traz dependência química, mas ele tem um componente de espasmo
que pode provocar nas artérias do coração espasmo e levar a um infarto do miocárdio. Nós temos casos de infarto jovens pelo uso de êxtase. Então, todas essas drogas, imagina, elas causam danos terríveis no coração desses indivíduos e muitas vezes irreversíveis. Quando se instalou uma cicatriz, acabou, não volta mais. Ele vai ser um foco de complicações, de arritmias. E lembrar também, aproveitar para quem gosta de usar, esteroides anabolizantes também é um problema grave. E hoje todo mundo quer ficar bonito tomando testosterona sem nenhum cuidado, como se aquilo fosse um cafezinho, não é. Então é muito importante as pessoas tomarem cuidado com essas drogas, tanto lícitas, como o anabolizante, é um remédio, como as ilícitas, como cocaína, maconha, êxtase, e até misturar bebida alcoólica com os energéticos. É um foco muito grave de problemas. Muito bem, 12h28 aqui no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e nas redes sociais. Doutor Nabil, eu sei que o senhor está com horário aí, eu quero colocá-lo à vontade aí, se precisar sair, a gente segue aqui a nossa conversa. Eu queria cumprimentar os colegas, né, e lamentar a minha saída, é um colega médico de 93 anos que vai se submeter a uma implante de válvula aórtica pela femoral, pela TAV, pelo cateterismo, chama TAV. Então, e eu prometi para ele que eu estaria junto com ele nessa hora. Uma das técnicas mais modernas, né, doutor Nabil? Essa que o senhor Pois vai... graças a Deus não precisa mais abrir o peito com serra, né? Isso é um trabalho para o Francisco, para o grupo da turma que trabalha com as nossas veias e artérias. Já faz um bom tempo que eu não entro numa cirurgia aberta, professor. Graças a Deus, os cirurgiões estão mudando de foco já, viu? Graças a Deus, a gente, assim como a gente discutiu aqui o tempo de evolução da vacina, a cirurgia vascular e cardíaca também evoluiu de uma maneira que hoje falar de uma cirurgia de peito aberto para o coração já se transformou num assunto quase que de história, né? Doutor Nabil, eu quero agradecer a sua gentileza. Obrigado, desculpe sair antes, eu quero cumprimentar a doutora e o doutor Diogo pela... vamos felizes torcendo para essa vacina, pelo amor de Deus, eu quero sair de casa. Um abraço a todos aí. Abraço para o Fausto Camunha, muito obrigado pela oportunidade, viu, Fisma? Obrigado pela gentileza com a gente, doutor Nabil Gurayeb, participando dessa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, sempre aqui falando sobre saúde, bem-estar, comportamento. Doutor Nabil Gurayeb, cardiologista, médico do esporte, responsável da Clínica de Cardiologia e Medicina do Esporte no HCOR, Hospital do Coração, e também chefe da Cardioesporte do Instituto Dante Pazanese. Bom, vamos dando sequência aqui, agora com o assunto aqui voltado para o doutor Francisco Ossi. O tromboembolismo venoso é uma doença grave e muitas vezes fatal que apresenta alta prevalência. É uma das principais causas de mortalidade no mundo, ficando atrás apenas do infarto e também do AVC. E por motivos ainda indeterminados, mas também por se tratar de uma doença inflamatória, tem sido verificado que os pacientes de Covid-19 tornam-se especialmente propensos a desenvolver trombose venosa e, em alguns casos, trombose arterial. Doutor Francisco, um esclarecimento inicial aqui. Eu abri a nota falando do tromboembolismo venoso. Terminei falando sobre a trombose venosa e trombose arterial. Tudo isso é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Não, são nomes parecidos da mesma doença, né? Você fala de tromboembolismo quando você está se referindo à simples formação de um coágulo dentro de um vaso. Então, você pode ter a trombose venosa, que é a formação do coágulo dentro da veia, e a trombose arterial, que é a formação desse mesmo coágulo dentro do sistema arterial. Então, é uma questão de localização e das consequências que esses coágulos vão produzir no organismo do paciente. Mas o tromboembolismo, ele engloba os dois sistemas quando afetados. O que você colocou aí no começo é que o muito interessante
de como a pandemia do Covid trouxe para a tona, trouxe para a mesa, né, para a atenção das pessoas, uma doença que tem uma incidência tão alta na população. Só para você ter uma ideia, são mais de 1.300.000 casos de trombose venosa no Brasil por ano, só no Brasil, por ano. 30% desses pacientes vão morrer por uma complicação que é a embolia pulmonar e que foi a que trouxe a palavra tromboembolismo, trombose venosa, trombose arterial para o centro das atenções por conta da pandemia. Mas não deixa de ser uma doença e uma complicação que já deveria estar dentro da discussão da medicina. E, na realidade, dentro dos hospitais hoje, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Existem protocolos de profilaxia da trombose e tudo mais, exatamente por quê? Porque ela é uma doença que tem uma incidência muito alta, principalmente em pacientes cirúrgicos, em pacientes oncológicos, em pacientes acamados e tudo mais. Então, é uma complicação muito frequente dentro do hospital, mas pouco divulgada para a população. Então, é muito importante a gente conversar sobre a trombose para que as pessoas entendam a gravidade dela. Agora, o senhor tem recebido para atendimento no seu consultório pacientes com trombose, pacientes que tiveram a Covid-19? Isso já está se mostrando na prática, essa situação de pacientes propensos à trombose por causa da Covid? Não, nós estamos com um grupo formado na rede de hospitais que nós damos cobertura para o atendimento à fase aguda da doença. Então, você tem a trombose venosa e a trombose arterial numa fase aguda, ou seja, o primeiro momento em que o paciente apresenta a formação do coágulo e a complicação, como, por exemplo, a embolia pulmonar, e que são casos de urgência, de emergência e de risco de vida. Então, estes pacientes, neste momento que nós estamos vivendo agora, são os pacientes que nós somos chamados para atender e tratar. Mas a pergunta que você fez é muito pertinente, porque muito provavelmente no período pós-pandemia, ou seja, depois que tudo isso passar, nós vamos sim ter pacientes com as sequelas da doença, que é o que nós chamamos de síndrome pós-trombótica, e que vão acabar aparecendo nos consultórios dos cirurgiões vasculares, né, com a história de ter tido a doença COVID e de terem tido a complicação trombose. Então, são pacientes que nos próximos 6 meses, 12 meses, o próximo ano aí, certamente são pacientes que vão começar a frequentar consultório do cirurgião vascular para esse tipo de problema. Agora, por conta do isolamento social, muita gente ainda trabalhando em home office, mudando completamente a rotina de atividade física, de movimentação, isso tem mostrado números maiores de casos de trombose, porque as pessoas estão muito tempo sentadas, sem caminhar, como eu destaquei aqui, atividade física reduzida? Eu tenho até feito uma contagem no meu consultório exatamente desse tipo de pacientes, porque é muito interessante a gente observar que essa história do home office, para muita gente, pareceu muito interessante, uma coisa muito bacana, vamos dizer assim, de você trabalhar de casa, não ter que se locomover para o seu trabalho, não ter que caminhar, não ter que andar dentro do escritório, né? Então, num primeiro momento, do ponto de vista vascular, isso daí pareceu ser uma coisa que é até interessante, mas o que eu estou observando, que a gente tem observado lá no Instituto, é que, na verdade, esses pacientes, agora, no home office, eles começam a trabalhar muito mais cedo do que eles começavam antigamente e param vão até mais tarde. E param o trabalho muito mais tarde. E a sensação que a gente tem e que eles passam para a gente é que, na verdade, eles ficam muito mais tempo sentados na frente do computador
dentro de casa do que eles ficariam dentro do escritório. Então, a caminhada, o simples fato de ir do carro, do estacionamento para o escritório, de subir um andar ou descer um andar para conversar com um outro colega sobre um assunto, etc., etc., isso já é um fator de risco para o desenvolvimento da doença. 12h37. Desculpa. Sim, doutor. Pode falar. Não, assim como lógico que o doutor Francisco, ele lida muito mais aí com o paciente pós-trombose, mas nós, na cirurgia plástica, a nossa grande preocupação é realmente prevenir, né? Querendo ou não, praticamente 100% dos meus pacientes são cirúrgicos e a própria cirurgia, como o doutor Francisco disse anteriormente, já é um fator predisponente pelo ato cirúrgico em si e depois o paciente ficar um pouco mais acamada, um pouco mais debilitada nesse sentido. Então, realmente é o sinal de alerta número 1 do cirurgião plástico, a trombose venosa, principalmente a venosa, né? Então, todas as prevenções, temos scores para calcularmos se a paciente, durante a cirurgia, vai usar uma meia antitrombo, ou uma bota de ar, que chama sequel, que ela fica insuflando durante o procedimento, e também na recuperação anestésica, os membros inferiores, para também prevenir a trombose. E, em alguns casos, se indicado, iniciamos também a anticoagulação com algumas medicações de forma profilática e não como tratamento, que é a inoxaparina. Então, realmente, a trombose ela é o dia a dia também do cirurgião plástico, mas em termos de prevenção. 12h38 aqui no programa Gente que Fala. O nosso assunto agora é o seguinte: a brasileira Priscila Curry mudou-se bem cedo para Londres, onde aos 20 anos de idade terminou a faculdade de Ciências Paramédicas. O paramédico é um clínico autônomo que tem o conhecimento, as habilidades e a experiência para avaliar, tratar, diagnosticar, administrar remédios, dar alta e encaminhar pacientes a especialistas e hospitais, além da instrução específica no atendimento pré-hospitalar. E após presenciar muitos casos tristes, a Priscila criou a sua própria empresa com o objetivo de ensinar o público em geral sobre primeiros socorros em momentos críticos. Priscila, como é que funciona esse trabalho? Como é que a gente pode comparar os conhecimentos da população brasileira e dos britânicos aí em relação a esse tema, primeiros socorros? Obrigado por ter me apresentado tão bem. Então, aqui, primeiros socorros, não sei no Brasil, aqui é lei. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma empresa, seja lá qual for, um café na esquina, você tem, por lei, tem que ter apenas, pelo menos uma pessoa que tenha curso de primeiros socorros para poder ajudar não somente as pessoas que trabalham no local, mas também os clientes. Isso aqui é lei, não é uma questão opcional. Eles checam isso, né? Quando eles vão fazer... faz parte do cheque sanitário deles, eles querem saber cadê o certificado de primeiros socorros e quem é aqui responsável por isso. Então, por ser lei, existem várias empresas que fazem esse trabalho. Só que o problema é que muitas pessoas ensinam primeiros socorros, mas elas mesmas nunca salvaram a vida de ninguém, nunca fizeram ressuscitação em ninguém, então estão ensinando um slide. Então, eles pegam um slide, lê para a pessoa e acabou. E isso começou a me incomodar, porque eu ia para situações de emergenciais que tinha lá alguém que foi treinado, mas a pessoa não sabia o que fazer. E aí eu fui ficando mais e mais frustrada, porque pessoas estavam perdendo a vida, não porque o que aconteceu com elas, mas pela falta de socorro adequado que foi dado a elas, entendeu? Porque por mais rápido que eu chegue no local de acidente, eu às vezes demoro 10, 15 minutos para chegar. E isso faz total diferença se o paciente estiver com parada cardiorrespiratória, por exemplo. Então, eu falei, não, eu vou mudar essa realidade. Eu vou começar a ensinar, porque eu ensino baseado no que eu faço todo dia. Eu faço ressuscitação 3 vezes por semana, entendeu? Então, quando eu ensino alguém a fazer ressuscitação, realmente vem de uma pessoa que trabalha na área fazendo isso. E essa é a diferença da minha empresa para as outras empresas aqui, que são pessoas leigas que ensinam, e na minha empresa são apenas paramédicos, médicos, enfermeiros que ensinam os cursos. Bom, pelo início da sua explicação, nada muito diferente do que ocorre no Brasil. Você tem leis para certas coisas, mas que estão no papel, simplesmente na prática não funciona, né? Então, isso você viu aí num país desenvolvido, num país com uma cultura muito diferente da nossa, também não funcionou. E aí você decidiu ir para cima e criar aí o seu próprio meio para resolver o problema, né? Agora, para a gente entender, aqui quando a gente vê um
um socorro a um acidentado de trânsito, por exemplo, você vê lá diversos profissionais. E aí alguém sempre fala, olha lá, o paramédico. Não, não é o paramédico, é o socorrista, não é isso? E é este o profissional que nós estamos falando que tem aí, ou pelo menos deveria ter, naquela habilitação, né, que a lei exige, a capacidade de socorrer alguém. É o socorrista, não é isso? Sim, no Brasil você tem socorristas, você tem médicos emergencistas e você tem os enfermeiros que trabalham ali, também tem técnico de enfermagem e tal. Então, realmente, tem vários profissionais. Então, você nunca sabe que, às vezes, o uniforme é igual o meu uniforme aqui. Esse uniforme que eu uso é o uniforme nacional, que eu trabalho aqui para o sistema de saúde. Eu trabalho para o NHS, que é equivalente ao SUS aí do Brasil. Então, esse é o nosso uniforme. Você só sabe que eu sou paramédico porque no meu ombro está escrito paramedic. Tá? Que diz que eu sou, que tem a qualificação que eu tenho. Tem também os técnicos, que tem outro nome aqui, e não existem médicos ou enfermeiros trabalhando na arena pré-hospitalar, a não ser que você esteja num helicóptero. Então, na minha arena, eu sou o que eles chamam de clinician in charge. Eu sou a pessoa que faço a decisão dos tratamentos, se vai ser invasivo ou não, como que a gente vai fazer esse tratamento. Quando eu decido fazer intubação de um paciente, um tratamento mais invasivo, ou dar medicamento para um paciente, eu não preciso da autorização de um médico para fazer isso. Isso já foi ensinado para mim na minha universidade, que inclui farmacologia. No Brasil, quando você tem um socorrista prestando um socorro para a vítima, inclusive tenho grande respeito por esses profissionais, eles precisam de uma autorização, às vezes vem por telefone, do que fazer, quanto medicamento dar. Então, existe um pouco de atraso para a vítima receber aquele socorro adequado e aquele medicamento, porque precisa primeiro de uma autorização. Quando a ambulância tem um médico, aí já é diferente, o médico já sabe o que tem que fazer, vai lá e faz, mas não são todas as ambulâncias no Brasil que têm o médico a bordo. E também o serviço de emergência aqui da Inglaterra, para você ver a diferença, ele é igual em qualquer cidade que você for. Toda cidade que você for, independente se é uma cidade grande, uma cidade pequena, as ambulâncias são idênticas, os nossos uniformes são idênticos e as nossas qualificações são iguais. No Brasil, o meu pai é médico, por exemplo, ele é médico lá do interior da Bahia. Ele se formou como cirurgião, mas aí cansou da vida de cidade grande, resolveu morar num lugar lá que é o fim do mundo, mas é um dos lugares mais lindos que eu já vi. Só que lá não tem nem cara, é chão de terra batida. Tá? Então, lá, a ambulância, a pessoa que é uma pessoa só na ambulância, o paciente vai sozinho atrás e o hospital mais próximo é 3 horas do local. Quer dizer, uma pessoa acidentada não tem tratamento enquanto está sendo locomovida, a única coisa que eles têm lá é oxigênio, não tem mais nada, enquanto a nossa ambulância aqui é UTI móvel. Já em São Paulo, já tem UTI móvel de ambulância, né? Então, assim, a diferença dos locais do Brasil é que eu acho preocupante. Certo. Agora, não Priscila, o começo, né? Eu posso só mostrar uma coisa para a Priscila e para vocês? Existe um livro que não sei se está dando para ver o nome dele. Onde não há médico. Onde não há médico. É um livro que eu guardo na minha cabeceira, que é exatamente um manual exatamente para essas situações que você acabou de descrever aí, da onde seu pai mora e tudo mais, e que foi redigido por um grupo de médicos exatamente para, nessas regiões, existir algum tipo de esperança para uma pessoa que sofresse um acidente, um traumatismo, etc., etc. Mas esse livro ele mostra exatamente o que você acabou de falar. Existem regiões no Brasil em que não existe o médico, não existe o hospital, não existe o sistema, não existe absolutamente nada, e a própria população tem que aprender a ajudar, a cooperar para dar atendimento para esse tipo de paciente. Esse é um livro que eu entrego, eu sempre mostro para os residentes logo no primeiro dia, porque eu falo para eles que se um dia vocês forem morar ou forem trabalhar num lugar assim, é importante que vocês saibam exatamente o que vocês vão encarar, que é diferente do que você faz, que você tem uma estrutura muito bem adequada à população e ao espaço que você trabalha, que eu acho que aqui no Brasil, sinceramente,
Os meus netos não vão ter oportunidade de vivenciar esse tipo de coisa. Doutora Priscila, para a gente entender aí uma situação, você fez uma comparação entre o SUS aqui, o Sistema Único de Saúde, o SUS daí, que é o NHS, é o National Health Service, né? O primeiro-ministro aí, o Boris Johnson, durante a internação dele de Covid, ele foi internado pelo sistema público. Ele passou a ver com outros olhos o sistema público que ele não tinha, né? A partir do que ele viveu e de uma promessa de investimentos melhores, investimentos maiores aí na saúde pública, no NHS, o que o trabalho dos paramédicos você acha que pode ganhar a partir desse incremento que ele promete, né? A partir do momento que ele começa a ver com outros olhos o NHS? Olha, eu espero que realmente tenha mais investimento. Nós não temos paramédicos suficientes. A realidade é essa. Em Londres, eu trabalho em Londres, na capital, então vou te dar uns números que são realidade para mim aqui, tá? Em Londres, nós temos, em média, 6.000 emergências por dia, tá? Então, são 6.000 ambulâncias sendo despachadas para vários tipos de emergência, categoria 4 até categoria 1. Categoria 1 são as piores de todas, são as únicas que eu atendo, inclusive. A minha especialidade é apenas os piores casos, as pessoas que estão com parada, as pessoas que caíram de altura, as pessoas que foram esfaqueadas. Eu sou sempre a primeira a chegar. Inclusive, eu chego antes da ambulância grande, que eu trabalho num carro sozinha, fazendo realmente os primeiros socorros, que são importantes. Vai fazer diferença porque a gente precisa de mais ambulância e precisamos de mais paramédicos, porque Londres é uma cidade que eu diria que compara São Paulo. É muita gente e muitas emergências, e o congestionamento é horroroso. Muito bem, 12h49, este é o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM, 740 aqui em São Paulo, em Santos pela Universal AM 810 e também nas redes sociais. Doutor Diogo, vamos lá. Apesar da felicidade com a realização da maternidade e da chegada do bebê, muitas mulheres sofrem por não conseguir ter o corpo de antes da gestação. Muitas vezes, só dieta e exercícios não funcionam, pois ocorrem mudanças hormonais, oscilação de peso, estresse e, depois, a nova rotina com a criança. A solução pode ser o Mommy Makeover, uma associação de procedimentos cirúrgicos cuja meta é resgatar a autoestima após o parto, incluindo correções nas mamas, no abdômen e também a lipoaspiração. Conta para a gente em detalhes, então, Mommy Makeover, do que se trata, doutor? Sim, Mauro. O Mommy Makeover é um termo importado dos Estados Unidos, já está há mais de 20 anos utilizado lá, que nada mais é que tratar todas as alterações decorrentes aí da gravidez. A gravidez é um momento super especial para a mulher, só que realmente traz muitas mudanças, principalmente no contorno corporal, no abdômen e nas mamas, como você bem mencionou. Então, o Mommy Makeover, ele junta todas as técnicas em um mesmo procedimento cirúrgico ou, dependendo aí do quadro clínico da paciente, optamos por fazer o procedimento em mais de uma etapa. Mas o clássico é a mamoplastia, a lipoaspiração e a abdominoplastia. Como a gente estava falando anteriormente, inclusive, aí do tromboembolismo. Então, às vezes, para a cirurgia não ficar muito longa, às vezes optamos por dividi-las. Mas se notamos que a cirurgia vai transcorrer num tempo adequado e tomando todas as medidas de segurança possível, é um procedimento que se torna bem seguro, né? A cirurgia plástica, como outras áreas eletivas aí da medicina, realmente teve um baque muito grande aí com o advento da Covid, mas a gente conseguiu retornar com alguns protocolos que nos trouxeram muita segurança, desde testagem da equipe rotineiramente, desde o cirurgião, auxiliar, a instrumentadora e a equipe de anestesia, testando também os pacientes e o acompanhante com o PCR, que é o exame que nos traz mais segurança, e depois levando, às vezes, para os pais Covid-free, ou mesmo os pais maiores, mas que tem todo um setor isolado, tanto de profissionais quanto de pacientes. Então, e estamos numa demanda muito alta justamente por conta do home office. Então, às vezes as mamães que, por conta do trabalho, não estavam conseguindo operar, como elas estão ficando mais em casa e às vezes com alguém para ajudá-las, realmente a plástica tem sentido um boom aí. Então, estamos num período de alta
e, na minha opinião, a gente tem conseguido fazer de uma maneira muito segura também, tomando essas medidas que eu falei. E esse conjunto de procedimentos, o Mommy Makeover, ele reúne diversos profissionais, é multidisciplinar, ou só o cirurgião plástico? Geralmente, o cirurgião plástico com um cirurgião plástico auxiliar, até mesmo para a gente conseguir fazer a cirurgia num tempo seguro para a paciente, né? Então, na cirurgia tripla, no caso do mama, lipo e abdômen, geralmente começamos a cirurgia pelas costas, limpamos a região do dorso, e às vezes alguma alteração, uma lipoenxertia no bumbum. Depois a paciente é virada, continua-se a lipoaspiração pela frente. Quando está presente a mama, realizamos a cirurgia da mamoplastia, depois a cirurgia envolvendo o abdômen. Fora desse conceito, desculpe, doutor, fora desse conceito do Mommy Makeover, essas cirurgias seriam feitas todas separadamente, em momentos diferentes, não? Sim, a grande vantagem de fazê-las juntas é uma potencializar o efeito da outra. Então, uma cirurgia muito comum é a lipo junto com a abdominoplastia. Quando a gente faz a lipo antes, eu consigo dar mais cintura, eu consigo retirar mais pele pelo abdômen. Então, a grande vantagem é uma potencializar o efeito da outra e no conjunto da obra realmente ficar mais harmônico. Eu tenho uma pergunta. Pode ir lá, doutor. A minha pergunta para ele entendo perfeitamente a ideia, o objetivo da cirurgia e tudo mais. A minha pergunta para ele essa cirurgia, ela está indicada, você indica essa cirurgia para aquelas mães que não pretendem mais engravidar, ou ela também pode ser realizada em mulheres que tiveram uma primeira ou uma segunda gestação, mas que ainda pensam em ter um segundo ou um terceiro filho? Então, fazer entre uma gestação e outra, essa cirurgia, ela é indicada, ou só depois que a mãe resolveu que não vai mais ter filho, e daí ela quer resolver o problema do corpo dela de uma vez por todas? E na esteira da sua pergunta, doutor Francisco, quero fazer uma outra, e o doutor Diogo já responde as duas conjuntamente. É uma pergunta que eu sempre faço aqui para os especialistas, quando a gente está tratando de cirurgia: quem é que pode? Porque às vezes a mulher quer fazer, mas ela não pode. Uma coisa é querer, outra coisa é poder. Quem é que pode e quem é que quer? Maura, vou começar pela sua. Geralmente, essa cirurgia, as três ou procedimentos associados, às vezes evitamos em pacientes com comorbidades. Pacientes, às vezes, diabéticos, hipertensos, só para citar algumas doenças, ou pacientes com uma idade mais avançada, na minha opinião, não são candidatas a procedimentos associados. Por segurança, optamos por separados. Tá? Então, não são todos que são candidatos. A idade eu não falo tanto, porque às vezes a gente tem um paciente de 70 anos que não tem nenhum problema de saúde, e às vezes uma paciente com 40 anos que tem diabetes compensado, hipertensão, então precisa até operar essa de 70. Né? Então, realmente, avaliar o quadro clínico do paciente e se tem ou não comorbidades, como está o estado clínico dessa paciente. Agora, doutor Francisco, realmente essa é uma pergunta até que os pacientes me fazem, né, de fazer antes ou depois da gravidez. É muito melhor fazer depois de já constituído o prole. O único problema é que, às vezes, mesmo os pacientes que juram por Deus que não vão ter mais filhos, às vezes trocar de parceiro, e às vezes o próprio parceiro tem esse sonho. Existem diversas situações aí que podem acontecer. Não é algo impeditivo, a paciente pode realizar essas cirurgias e depois ter filho, né? Alguns casos que a paciente já fala: não, doutor, com certeza eu vou ter filhos daqui 3, 4 anos. Às vezes a gente evita, por exemplo, na cirurgia de abdominoplastia, de aplicar a musculatura reta abdominal, que são os 2 músculos principais da frente do abdômen, que aí a gente trata a diástole, que é o afastamento desses músculos. Às vezes a gente opta por não fazer isso, quando o paciente sabidamente vai fazer. Mas o que pode acontecer na prática é a gente perder um pouco da performance do resultado, porque a gravidez muda muito o corpo. Então, daquela mama pode ceder um pouco, ou ficar um pouquinho de gordura localizada, ou a própria pele do abdômen ficar um pouco mais flácida, mas não é impeditivo. Mas o ideal realmente é a paciente que já teve todos os seus filhos. Pessoal, vamos entrar aqui nas perguntas da nossa audiência bem rapidinho, porque o tempo está bem em cima. Aproveitando que você está com a palavra, doutor Diogo, a Fernanda Amorim pergunta, ela está com a gente no Instagram, e pergunta se a cirurgia plástica pode remover manchas do rosto. Qual é a indicação?
Fernando Amorim, bem brevemente, para a gente poder passar para as perguntas dos demais. Geralmente a pele é a área de atuação do dermato ou do cirurgião plástico, das cirurgiões plásticos que lidam muito com a cosmiatria. Mancha na pele é um termo um pouco genérico, pode ser desde um nevo, que é uma pintinha, ou até um melasma, por exemplo, né? Então, cada manchinha tem seu tipo de tratamento, um tipo de laser específico, ou um peeling. Então, as manchinhas no rosto podem ser tratadas desde um cirurgião plástico ou pelo dermatologista. Geralmente são esses dois profissionais que mais atuam nessa área. Doutora Priscila Curry, também bem brevemente, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente aqui, ele pergunta o seguinte: se você conhece as ambulâncias e o sistema do atendimento SAMU aqui no Brasil, se é diferente da Inglaterra esse tipo de atendimento? Então, depende do que eu falei, depende do local das ambulâncias da SAMU, que eu soube que existem ambulâncias da SAMU que são super equipadas, igual a nossa aqui, mas que tem outros lugares que não são tão. Então, vai depender justamente do local. Eu acredito que algumas ambulâncias em São Paulo, que são UTI móvel, né, igual a nossa aqui, são bem parecidas. O que muda justamente é os profissionais que trabalham nela. Ana Paula Campos, com a gente no nosso canal no YouTube. Doutor Francisco, ela pergunta em que medida a quarentena agravou os riscos de trombose e como recuperar o organismo sem exagerar em dietas e exercícios. A primeira parte da pergunta a gente já passou aqui, já respondeu. O que dá para acrescentar em relação à segunda parte, doutor? Eu acho o seguinte: primeiro, a gente não faz ainda a menor ideia de quando tudo isso vai terminar. Existem diversas restrições que estão sendo impostas pelo próprio governo e restrições que estão sendo impostas, por exemplo, eu moro num condomínio de edifícios e que o próprio condomínio está restringindo o acesso dos moradores à academia, à piscina, a tudo mais. Então, essa fase de parada, vamos dizer assim, de toda a população, é lógico que ela tem um componente negativo, até do ponto de vista cardiovascular. E se o professor Nabil estivesse aqui, ele iria confirmar isso. Okay. O ganho de peso, o sedentarismo e tudo mais, é um componente que, inclusive, naquelas pessoas em que já existe uma pré-condição de risco, só vai aumentar a possibilidade dela ter algum tipo de complicação, com certeza. Doutor Francisco, 5 segundos para a sua despedida, bem breve. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, foi muito, muito interessante ouvir os comentários, principalmente dos colegas. Da Priscila, lá de Londres, é uma coisa muito, muito interessante a gente aprender as diferenças entre o atendimento, mesmo que São Paulo não seja um exemplo do que é realmente o Brasil, mas foi muito elucidativo, muito bom. E eu espero que todo mundo tenha aproveitado as informações. Muito obrigado. Doutor Diogo Coelho, bem brevemente, 5 segundos para a gente encerrar, depois a Priscila. Obrigado, Mauro. Obrigado ao programa Gente que Fala, aos nossos colegas pela troca de experiência. Estou à disposição para demais dúvidas aí. Tem minhas redes, o Instagram é dr.diogocoelho. Qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigado. Doutora Priscila Curry, sua palavra final, 5 segundos. Oi, gente, muito obrigado pelo convite. Para quem não me segue ainda, as minhas redes sociais é Priscila Paramédica Londres, no Instagram e no Facebook, onde eu estou sempre falando sobre a vacina e saúde em geral. Beijo. O agradecimento a todos. Doutor Francisco Ossi, diretor fundador do Instituto de Excelência em Doenças Venosas, cirurgião vascular e endovascular. Doutora Priscila Curry, paramédica, falou com a gente lá de Londres, no Reino Unido. Também com a gente o doutor Diogo Coelho, cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E passou também aqui por nós o doutor Nabil Goraeb, cardiologista, médico do esporte, precisou se despedir antecipadamente. Na mesa de som com a gente hoje, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zinilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.